Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir a presença dos guardiões adentrando o nosso lar com tochas, com todas as espirais, fazendo toda a proteção energética. E mais abertos, nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão no Hospital Santa Cruz estudando junto conosco. Que possamos nos unir neste aprendizado, abrindo os nossos corações para podermos sentir e expandindo a nossa consciência. Que esta tarde seja de paz, harmonia e muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. O senhor pode nos explicar melhor? Sim. Não. Por que não? Porque também obedeço às ordens. Diga-se de passagem a contragosto. Adoraria abrir o verbo. Terei tempo para isso. Obedeço às ordens de quem tem paciência para tolerar a minha índole. Eurípides, a quem me refiro, verdadeiramente, baixou um decreto, solicitando-nos dirigir aos servidores da mediunidade um apelo inadiável. Podemos saber qual o apelo? É de consenso nos planos maiores que chegou a hora para todos os militantes da seara mediúnica, sejam magos, pitonisas, feiticeiros, alquimistas, de hoje e de outras vidas, fazerem um caminho de retorno na sua compulsiva necessidade de investigar as forças da vida mental para fora de si mesmos, e iniciarem uma jornada na investigação e exploração nas forças que residem na sua própria intimidade, na busca do equilíbrio e da lucidez. Tudo bem até aqui? Eu marquei todo esse parágrafo. Eu também. Os médiuns e corações atraídos para as forças psíquicas de hoje, quase sem exceções, foram almas que criaram uma fascinação com as forças exteriores. A atualidade da evolução... Perdão, que forças exteriores? As que atrapalham a gente, essas que a gente fala as sempre? As forças exteriores, a sua força. Por exemplo, muito fácil eu me sintonizar na sua força, o que vem de fora. Como você vê o outro, você sintoniza na força do outro, mas você não sintoniza na sua força. Mas também que eu entendo aqui, o médium utiliza a força para criar coisas exteriores e não interiores. Entendeu? Então, por exemplo, os defeitos físicos vão fazer, mas eles não estão tratando de si mesmos, entendeu? Então, por isso que eu falei assim, você vê o outro. Então, o outro está envolvido numa energia. Ou vamos envolver esse outro numa energia, num pensamento. Uhum. Vamos criar, né? Você faz no exterior e não no interior. No interior seria você com você mesmo. Entendeu? Entendi. Ou ainda está confuso? Não, melhorou. Entendi. Eu achava que essas forças exteriores estavam falando de espíritos que perturbam a gente, entendeu? A gente sintoniza nessas forças. Eu pensei assim, mas então tá errado. Os médiuns e corações atraídos para as forças psíquicas de hoje, quase sem exceções, foram almas que criaram uma fascinação com as forças exteriores. Então, o Sérgio deu um exemplo. Os médiuns de efeitos físicos. Sim. Então, está no exterior. O que faz tá fora, certo. Não é no íntimo, né? Não é no... Entendi. Né? Ele faz toda a manipulação, mas sabe aquelas magias de amarração? É o exterior. Sim. Você entendeu?
Sabe aquilo que, eu preciso daquilo, eu preciso do meu emprego. É exterior, porque É exterior. se você precisa do seu emprego, o que que você vai fazer? Você vai se esforçar para buscar isso. Entendi. Eu entendo assim. Alguém entende diferente? Faz sentido o que você está falando. Eu, a princípio, pensei da mesma forma que a Leda, mas agora estou entendendo da maneira que você está colocando. É. A atualidade da evolução é uma convocação para as descobertas profundas do inconsciente, onde residem todas as causas, para os mais complexos mecanismos da Goécia, trabalhos de magia, os magos negros, e parasitismo, feitiços e mutações de energia. Os alquimistas, os feiticeiros, os antigos faziam tudo isso. E quem são esses alquimistas? Quem são esses feiticeiros? Quem são as bruxinhas? Nós. Os Vou nós. ficar quieta. Nós. Vou ficar quieta. Somos nós, Vamos nós. entendeu? Não é o outro. Por isso que ele fala, a gente viveu muito pro exterior, mas a gente não viveu pro interior. Mas, A gente Valéria, Oi. desculpa te interromper, mas assim, por que essas pessoas que você está falando, alquimistas, feiticeiros, somos nós? Mas a gente não faz amarração, eu não faço. Já Agora? fizemos. Já Agora. fizemos. Agora. Ah, tá. Uhum. A gente acaba sempre esquecendo que hoje nós somos uns santos, perto daquilo que a gente foi no passado, né? Tudo que nós já Somos fizemos. anjos de asa quebrada. Agora não. Ó, tudo aquilo que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, que a gente fala, nossa, como é que pode? Nós fizemos no passado, tá? Ó, e não é uma crítica, gente. Mas olha como que a gente tem tudo tão dentro de nós que muitas pessoas, na hora que vem o sofrimento, vem na hora do aprendizado, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar a Ah, sim. Umbanda, elas vão buscar a Umbanda, verdade. elas vão buscar alguma coisa. Por quê? É Porque isso verdade. é dentro dela. Ela já fez. E não há problema de buscar. Não entendi o que você falou, buscar Umbanda. Não, tem gente que é assim, tá lá na católica, tá lá bonitinha, tá. Chegou o momento da dor. Vamos lá, apareceu uma doença. Vai para um centro, tentar cura. Vai tentar buscar. Tá bom, não é Umbanda especificamente. Não, Vai Não, buscar não. coisas diferentes. Não, Vai. vai. Qualquer tipo de. A gente entendeu. por quê? É aquilo que já tem, já fez, já trabalhou, Uhum. já vivenciou. Então, tem dentro de si, tá no inconsciente, é uma marca e vai tentar. E não é uma crítica, gente, porque a gente tem que buscar aquilo que se sintoniza. Mas é aquilo que eu digo. A gente já fez. Mas é aquilo que você disse. Qual que é o objetivo pelo qual você procura? Se, Esse é o principal, né? se A maioria das pessoas procura para se livrar daquilo que está passando, mas não Exato. para se transformar. Exato. Não. Só para aquele momento. Vai lá, Exato. procura, faz e volta para casa. Não volta Isso mais. mesmo. Nunca mais. Só para Né? esse instante do Só para aquele aprendizado. momento, para aquele É. sofrimento específico. E quando você vai procurar um centro de cura, tá tudo certo. Você vai conseguir, realmente, eles vão fazer o desbloqueio, porque eles trabalham com essa energia. Só que se você não melhorou, vai voltar tudo. Vai voltar tudo. Como dizia Mas a Jesus, pessoa não tinha, desculpa, mas a pessoa não tinha conhecimento de que ela tinha que fazer isso. Na ignorância dela, ela não sabia que ela tinha que ficar buscando essa transformação de sentimento para ela melhorar aquele aprendizado pelo qual estava passando da doença. Ela não sabia por que veio a doença, que foi uma causa emocional que provocou. Pensa. não precisa saber. Se você Pois é. seguir o que está no Evangelho, você não vai ter doença.
Entendeu, Solange? E ela vai Deu começar a uma quebrar. travada. Então, se você seguir o que está no Evangelho, sem saber por que que você sofre, você vai acabar resgatando tudo aquilo que você precisa resgatar e não vai ficar mais doente. Mas, para as pessoas, religião, a maior parte das pessoas, né, religião é ir na igreja. Não é mudar, não é se transformar, né? E eu falei igreja, mas É qualquer a uma. maior parte das Qualquer pessoas uma. também acham que se curar é ir no centro espírita. Só o motivo de estar lá já vai ser curado. E ninguém Sem percebe. reforma, né? Sem reforma íntima, sem querer Isso. deixar alguma coisa, melhorar com outra, fazer um estudo, nada. Só Ninguém, frequentar. é isso aí. Ninguém percebe que a parte mais importante de uma assistência espiritual no centro espírita é aquilo que a palestra pode trazer de transformação interior. E aí a gente fala, por quê? Porque ali é conhecimento. E é esse conhecimento que é necessário para gente. A gente começa a se conhecer para a gente se autoconhecer. Porque você pode conhecer, o livro te traz isso, mas se você não trouxer isso para dentro de você, você não vai ter nenhum autoconhecimento. E esse também é um dos motivos que a parte mais importante da assistência espiritual no Pingo de Luz é o acolhimento de amor. E o que a gente vê, nós temos hoje 18 assistidos. E a gente não vê esses assistidos participando do acolhimento de amor. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Cada um precisa fazer a sua, né? E é. Os grupos que desejarem prestar esse tipo de amparo deverão preparar-se, sobretudo, para saberem identificar as raízes dos dramas no campo dos sentimentos de quem venha lhes pedirem socorro e orientação. Muito fácil descobrir e aplicar técnicas e produzir fenômenos. O duro mesmo é mudar nossa intimidade. Veja por mim, daria um ótimo soldado das trevas, com o que aprendi sobre magia egípcia aqui na vida espiritual. Brincou para relaxar os ouvintes. Mas acho que uma coisa importante aqui, ó. Muito fácil descobrir e aplicar técnicas de produzir fenômenos. O duro mesmo é mudar a nossa intimidade. E é isso, é o resumo daquilo que eu falei agora, né? Radiações que a gente aplica de quarta-feira É técnica. é técnica. A gente fica fazendo mentalizações, cromoterapia, esse tipo de coisa. Mas o trabalho de cura realmente acontece na sala de acolhimento de amor, que nem todos participam, né? Teremos que pensar muito no que o senhor está falando. E pense, se desejarem esquecer tudo também, assumam as consequências. Embora deteste repetições, há uma não conseguir abrir mão. Qual? O que importa está nas palavras de Jesus. Por mais que queiramos, na nossa prepotência, passarmos uma imagem de sabedoria, de conhecedores incomparáveis das forças voltadas para fora, só seremos poderosos quando tivermos domínio sobre esse mundo de forças ignoradas que está oculto dentro de nós mesmos. Essa a maior magia da vida. No Evangelho estão as técnicas mais modernas de magia indefectível. Nesse caso aqui, você fala que nós seremos realmente poderosos quando a gente conhecer e transformar o nosso interior. Porque imagina só, qual que é a maior reclamação que a gente vê hoje em dia? As pessoas sendo influenciadas pelo meio, pelas energias, tudo que está em volta, né? Agora, se a gente se conhecesse interiormente, e se a gente buscasse a transformação, se a gente orasse e vigiasse da forma correta, a gente nunca seria afetado por isso. Então, nós seríamos poderosos. Não teria nada que pudesse derrubar a gente. Mas, como a gente não se conhece, como a gente deixa as coisas externas nos afetarem, nós somos frágeis nesse sentido. E aí, o que acontece à nossa volta nos influenciam diretamente no nosso sentimento, na nossa forma de pensar e de sentir, né? E eu vejo uma outra coisa, ainda colocaria mais um adendo.
A gente, quando começa no espiritismo, a gente aprende as técnicas mesmo. A gente tem diversas técnicas. E isso, se a gente não tiver esse autoconhecimento, se a gente não tiver trabalhado a nossa estima, vai ser o contrário. Ao invés de nós conseguirmos um passo para a nossa evolução, a gente vai dar um passo atrás. Porque a gente vai se sentir que somos poderosos. E qual é o poder que a gente tem? Nenhum. O Sérgio falava muito isso. São cegos guiando cegos. Porque é verdade. A gente não tem. Se a gente não consegue fazer para a gente não faz para o outro. Então a primeira lição é com a gente. É assim que eu vejo. A nossa lição de casa está com a gente. Para depois a gente conseguir trabalhar essas energias para o outro. Mas se a gente não fizer, a gente não vai trabalhar. Quem trabalha, aí você fala, aí no trabalho. É espiritualidade. São eles que trabalham. Nós doamos muito pouco. Na grande maioria das vezes, nós somos os assistidos. E nos enganamos. Infelizmente. Eu acho que a última frase é uma frase importante para que a gente tenha sempre marcado no coração. No Evangelho estão as técnicas mais modernas da magia indefectível. Porque lá fala de amor, né? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Quer ler? E como fica o chamado de Eurípides endereçado ao nosso grupo através de Antonino na mensagem psicografada? Ele não nos conclama a salvar as almas dos abismos. Não, ele nos conclama. É. Ele não nos conclama a salvar as almas nos abismos? Para isso, não teríamos que também aprender técnicas novas para lidar com a astúcia? Não seriam importantes as informações sobre o modus operandi das trevas? Se vocês cuidarem de vocês, da educação de seus sentimentos, deixa essa parte conosco. Do que mais precisamos? Do que mais precisaremos? Lucidez e equilíbrio para reconhecerem os limites e os excessos. Por que lucidez e equilíbrio? Vou lhes contar um caso que acompanhamos. Incentivamos recentemente um grupo muito preparado a avançarem na direção de novos procedimentos nesse tipo de atividade, fora das tradições das práticas doutrinárias. Hoje estão fascinados com o que sabem como se fossem pequenos deuses. Sabem bastante sobre técnicas e pouco sobre si mesmos. São velhos magos de outrora que reassumiram a compulsão pela curiosidade, a inquietude pela aquisição sistemática de técnicas de magia que possam aplicar no intercâmbio mediúnico para a solução de problemas. Dentro de um centro espírita, sem tirar nem pôr. Não é possível. Isso não seria perigoso? Bastante. Que a magia que é a magia se não aprender a manipular forças naturais? O mago é um pouco Deus. Esse período da maioridade das ideias espíritas tem como cerne a libertação de consciências. A título de abertura para novas metodologias e recursos de educação, o referido grupo alimenta mazelas antigas da alma. Mergulham no passado, resgatando a sensação de grandeza pela posse de conhecimentos esotéricos. Uma salada mística sem o tempero da legítima educação espiritual, da renovação e das tendências. E como... Tudo bem até aqui? E como estão hoje? Tomados pela prepotência a tal ponto que, se pudessem, demitiam Deus por justa causa. São magos arrogantes a caminho de muitas lutas. E como fica o chamado de Eurípides nessas circunstâncias? Fazemos o que é possível. Mesmo com tantas técnicas, o referido grupo auxilia? Auxilia por demais. São audaciosos, não se vergam ao peso dos desafios. Ao peso dos desafios. Ao peso dos desafios. Lidam com forças malévolas incansavelmente.
A prepotência é a coragem sem disciplina. Nutrem, acima de tudo, um caloroso desejo de servir ao próximo sem medir esforços. Onde o problema? Perdem o fruto da paz que merecem em função da arrogância com a qual se comportam. A entrega íntima, banhada na fé, não pode excluir a qualidade moral. A magia, entendida como capacidade de movimentar forças naturais, antes de tudo deve constituir-se em proteção para quem a pratica. Aplicada em regime de orgulho, torna-se ponte para a tormenta, uma porta para a agressão obsessiva. Só queria fazer aqui uma lembrança. A magia, entendida como capacidade de movimentar forças naturais, antes de tudo, deve constituir-se em proteção para quem a pratica. É o que a gente fala no nosso trabalho. A gente está fazendo tudo aquilo que a gente aplica, né, dos recursos nos trabalhos de assistência. Se você for considerar, nós estamos movimentando as energias naturais para auxiliar o nosso próximo. Então, é magia, tá? Para que a gente possa começar a entender o que é magia, tudo isso é magia. Só que a gente fica utilizando isso para os outros. E quando a gente está no chão, por nossas próprias imperfeições e aberturas, a gente não utiliza essa magia a nosso favor. Então a gente pede para os outros nos ajudarem, porque a gente não tem a capacidade de compreender que a gente pode usar essa magia que a gente usa para os outros, para a gente mesmo. Então a gente confia no que faz pelos outros, mas não naquilo que a gente pode fazer por nós mesmos. E é por isso que eu falo que assim, é extremamente importante a elevação. Mas compreender a elevação. Não é simplesmente a repetição de palavras, né? Ela tem um porquê. Por que a gente tem que se unir ao nosso anjo guardião? Porque ele é o nosso protetor. Ele é o nosso primeiro protetor. Por que eu entro com os guardiões? Porque são eles que fazem a limpeza. Ah, mas e os os 7 flechas? Não fazem, são mentores, gente. São os guardiões que vêm. Eles são os primeiros. Por que entra os veludos? Porque é uma segunda corrente. Para depois a gente conseguir se elevar, sair do chão, para a gente conseguir chegar aonde está o pingo de luz. A gente não chega ao pingo de luz de uma hora para outra. Estou no pingo de luz. Não, a gente precisa sair da terra, a gente precisa se elevar. A gente precisa se desligar dos pensamentos que nos ligam à terra. Você entendeu? E é por isso que quando a gente fala também que quando a gente vai fazer um trabalho, não adianta chegar 10 segundos antes do trabalho começar. Por quê? Porque a gente não tem tempo de se desligar do nosso mundo material em 10 segundos. A gente precisa de um certo tempo, aquela conversa, aquele bate-papo, jogando conversa fora que a gente dá risada um do outro. Esse tipo de coisa, ele vai libertando a gente aos poucos daquilo que nos liga ao material. Para que quando a gente faça a elevação, seja simplesmente o término de um preparo que deve ter começado pelo menos meia hora antes. Aquela conversa, aquela risada, tudo já é o trabalho. Já é o começo do trabalho, já faz parte. Começa a sintonia, né? Começamos a nos sintonizar. Quando a gente está conversando, que a gente dá risada, os guardiões já estão no nosso lar fazendo a limpeza e o desligamento de tudo. Agora, você estava lá assistindo novela, jornal. Ah, é hora... Está começando as vibrações. Cai de paraquedas, você vai levar pelo menos metade do trabalho para poder começar a zerar as energias para poder produzir. O trabalho está acabando já. Pelo menos os de vibrações, né? Não é verdade? Verdade. Agora, o que nós estamos fazendo aqui já é um preparo para as vibrações. Essa nossa conversa, que faz com que a gente pense em nós, não na nossa vida material, mas naquilo que nós somos como espíritos, isso já nos liberta do material. Então, as vibrações fluem muito mais fácil quando a gente tem um estudo antes das vibrações.
Ah, e quando não tem? Quando não tem, o que que nós fazemos? Meditação. Meditação. E a meditação também faz com que a gente se desligue do material e a gente se ligue em nós mesmos, né? Quando não fazemos meditação, quando estamos conversando, passamos a mesma coisa, fazemos Quando estamos conversando sobre nós mesmos, né? porque muitas vezes estamos falando de assuntos nossos, aquele que precisa desabafar, aquele que coloca. É o mesmo preparo, era necessário limpar esse vaso para que a gente pudesse se elevar. Entendeu? Então, assim, estamos manipulando energia? Estamos manipulando energia. Dá um medinho, né? De saber que a gente está manipulando energia, né? A responsa aumenta um pouco, né? Coraçãozinho, né? O que eu tô Agora, fazendo? a gente aqui fala toda hora mago negro, não sei o que não sei o que lá. Mago negro é aquele que utiliza a energia para o mal, O mal. né? E quando a gente pensa mal das pessoas, estamos sendo magos negros. Porque nós estamos mentalizando energias negativas de uma forma. Então, mentalizando energias de forma negativa e isso atinge as pessoas pelas quais a gente está pensando. Então, nós estamos sendo magos negros nesse momento. Agora vocês conseguem compreender quando a gente fala assim, a gente vem nesse trabalho, o Ruiz bastante tempo conversando conosco, no sentido assim, ó, a gente precisa afinizar, a gente precisa ter elos. Por quê? Porque é manipulação de energia. Se tem uma pecinha que não encaixa, essa energia tá diferente. Essa energia estando diferente é a porta que tanto a gente comenta. É por ali que entra. Quando a gente fala de energia, fica mais claro, né? Porque muitas vezes parece uma ilusão, né? No sentido assim, parece que tem um monte de espíritos ao nosso redor querendo nos invadir. Isso é verdade. É mais ou menos Mas isso. eles só conseguem se a gente abrir a porta para eles. Se a gente tiver essa afinidade. E quando não há a afinidade, não junto o elo. Ó, uma manipulação de energia. Quando a gente forma a energia com Maria. E por que a energia com Maria? Porque é o horário de Maria. E aí, sabe aqueles elos que eu falo assim, ó, a gente está formando elos? É uma criação, mas é uma manipulação de energia. Formando elos, nós somos o quê? Um unido com o outro. Não é um trabalho individual. É um trabalho em equipe. Um complementando o outro. Somos elos de uma corrente. Somos elos de uma corrente. E aí, onde vem tudo tem essa explicação. Não é simplesmente uma projeção ou então uma filosofia. Não. O horário de Maria é um horário extremamente importante. No plano espiritual, se abre, é colocado como que é? Aparece a imagem dela com hologramas. Maria se faz presente. E é um horário que vibra, principalmente nos hospitais do plano espiritual, para socorrer. O Hospital Santa Cruz é um hospital. E é por isso que nós estamos ali. Nos unimos a eles. Compreender? Sim. Já tinham pensado nisso? Dessa Sabemos forma? que sabemos que a gente tem essa responsabilidade, já que, não é? A gente quer doar esse amor, a gente quer participar dessa corrente, então uma responsabilidade muito grande nos nossos pensamentos, nossas atitudes no dia, né? Então, sair um pouquinho da casinha, a gente tem que correr lá e pedir, né? Reequilíbrio novamente. E assim, como o objetivo do Pingo de Luz é acolhimento, nós fazemos parte de um hospital espiritual e onde estamos no acolhimento. Acolhimento de quem? Daqueles que estão na Terra, mas daqueles que estão no plano espiritual. Uhum.
né? Então, a nossa maior ligação. Ah, os outros centros também são assim? Não. Cada um tem um objetivo. Cada centro, cada casa espírita tem um objetivo. Não são iguais. Casa espírita, não, cada casa religiosa, né? É porque tem, quando eu falei da casa espírita, tem centro espírita e ele está ali e o objetivo dele é realmente colocar o estudo, Evangelização. evangelizar. Ele não se preocupa tanto com esse acolhimento. Ele está ali para evangelizar. Tem outras casas que estão para fazer cura. Tem outras, sabe, cada um tem O seu objetivo é aquilo que foi traçado para eles no plano espiritual quando fundasse. Nós temos um objetivo, o acolhimento. E assim, não está errado, está certo. Que cada grupo agora, por que tem pessoas que entram numa casa e começam a trabalhar lá e depois saem e vão para outra? Porque não se afinizou com o objetivo daquele grupo. Não tem nada de errado com isso, né? Porque cada um tem um objetivo, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um tem uma habilidade. Então, o importante é que a gente se afinize com algum grupo para poder fazer aquilo que nós temos como objetivo de vida. Não é verdade? Tem gente que gosta de assistência social. Vai, faz. Né? O que a gente, assim, para a gente encerrar aqui, esse é um dos pontos principais para a gente entender o trabalho de cada casa. A gente entendendo, a gente vai buscar dentro de nós. E aí, muitas vezes, a gente vai conseguir responder, porque assim, por que a Marinha não conseguiu ficar aqui? Porque não é que ela era ruim, só não era o mesmo objetivo. Nem ela, nem o objetivo da casa. Mas que não conseguia dar esse link, sabe? Não tinha essa afinidade. Então, todos que estão aqui é essa afinidade. Então, vamos fazer o nosso melhor. E buscando tudo isso. Né? Mas entendendo, tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Não é saiu da cabeça assim, e deu os 5 minutos e... Vamos fazer. E vamos fazer. Não, gente, tem uma explicação. E esse livro, ele é muito legal de ver. Eu sei que traz a responsabilidade. Mas é verdade. Cada vibração que a gente coloca não é simplesmente falar. A gente está manipulando uma energia e colocando lá. E o quanto é importante. Então é por isso que chega nos doentes. É por isso que chega nos doentes. É por isso que a gente está escondidinho nas salas de cirurgia. Sim. Que aula, nossa, estou aqui extasiada. Me veio muitas coisas. Eu tinha lido o livro, esses parágrafos aí, e eu vou ser sincera, eu fiquei meio atrapalhada na leitura, com muitas dúvidas. Aí, nossa, conforme vocês vão explicando, as coisas vão clareando, dá para ir entendendo. É muito bom, muito bom. Sabe o que eu vejo, Ana? Como Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus, assim, sabe? Nossa. É tudo tão perfeito, sabe? E a paciência que ele tem conosco para que a gente consiga compreender no nosso tempo, sabe? O amor que ele tem. Quando, sabe, assim, se fosse anos atrás eu entenderia, a gente foi estudando, vai se aperfeiçoando, a gente vai entendendo, eles estão aqui, né? Falando conosco, colocando as ideias, porque aqui estão todos eles. Eliamar, Cíntia, Cássio, Ruiz, para que a gente passe isso, para que a gente converse, para que a gente desperte. Nós somos deuses. E a gente só tem que decidir que tipo de Deus que a gente vai ser. Que tipo de Deus que a gente é. E Jesus falou, né? Vocês podem curar, né? Mas a gente só tem que saber que tipo de Deus que a gente é. E isso só com reforma, só com transformação, só com verdadeiras mudanças. Assim. A gente parou aonde, sargento?
Qual seria, no caso, a defesa para a situação?